Pronto, agora foi. Então, na semana passada, a gente falou sobre o processo de o que é osmorregulação e o que é o processo de osmose, né? Gente, se alguém vê, eu vou deixar a tela grandona assim. Se alguém vê que, tipo assim, alguém tá tentando entrar, vocês me avisam? Porque quando eu compartilho a tela bem grande assim, não sei, talvez. Bom, vamos ver. Vamos ver, acho que vai aparecer sim. Tô com medo de não ver Não, a pessoa tentar a entrar, gente não sabe? consegue ver quem tá tentando entrar, a gente só sabe que eles mandam mensagem no WhatsApp. Verdade. Então, não, mas é isso mesmo, se eles mandarem alguma coisa, entendeu? Porque como eu tô olhando pra cá, eu não consigo ver, por exemplo, o chat, mas eu acho que vai aparecer a abinha aqui. Vamos lá, vamos continuar. Então tá, beleza. Então, o processo de osmorregulação é o processo que controla, né, ajuda o nosso corpo a controlar a quantidade de sal dentro dos nossos tecidos. Levando sal, que eu digo, são sais minerais, né? Que vem proveniente da nossa alimentação e tudo mais. Não necessariamente o sal que a gente come, né? Mas tudo aquilo que é transformado em sal mineral dentro do nosso organismo. Sal mineral é um tipo de nutriente, né? E aí, a gente já falou, acho que sobre isso, de que o sal, ele retira a água do meio. Ó, Camila, tô te vendo, viu? Ó. O sal, ele retira a água do ambiente. Por exemplo, espero que vocês nunca tenham feito isso, mas eu tenho ouvido falar de que quando você joga sal, assim, em cima de uma lesma, por exemplo, ela morre. Todo mundo já deve ter ouvido falar isso, né? Espero que não tenham feito, só ouvido falar. O que acontece? Não faço. O Rian tem cara de quem já fez, né, Rian? Nunca deu tempo de ir buscar um sal. Nossa, ela consegue ser mais rápida que você, Camila? Não, porque até chegar, pegar o sal e até lá jogar, ela já sumiu no macho. A lesma é mais rápida. Não, tô brincando. Mas o que acontece? Quando a gente joga o sal em cima da lesma, ela morre. A gente joga bastante sal, né? Ela morre porque o sal que a gente jogou retira a água que tem no organismo dela. Ele, tipo, resseca ela. E todo ser vivo precisa de água, tá? Alguns seres vivos precisam de maior quantidade de água do que outros, né? Por exemplo, nem precisam de mais quantidade, mas eu digo, tem mais água faz parte do corpo. Por exemplo, nós, seres humanos, 70% do nosso corpo, em média, né? 70% do nosso corpo é água. Essa água está dentro das nossas células, tal, isso a gente já falou. No caso, por exemplo, da água viva, 90% dela inteira é água, por isso que o nome dela é esse, né? Água viva. Então, quando a gente joga sal... Eu pensava que o sal queimava a lesma. Não é queimar. Tipo assim, a sensação que a lesma deve ter de queimação, porque tá tirando a água. Então fica, tipo assim, o corpo do animal, como é que eu falo? Ele desidrata muito rápido. Então, talvez tenha essa sensação de queimação, assim. Se você, por exemplo, se machucar e jogar sal em cima, sente pra você ver como é que parece. Vai parecer que tá queimando mesmo. Mas não é porque queima, é porque tira a água. E como o nosso corpo precisa de água, machuca, né? Não é legal. Como se a gente fosse em um deserto super quente, a pessoa fala, ai, tô torrando, ai, tô me queimando aqui nesse sol, mas ela só tá desidratando. Exatamente, ela só tá desidratando. Perfeito, Camila, é exatamente isso. Quando retira a água, quando a gente retira a água do meio, né? O corpo desidrata, ele resseca. E é isso que acontece, por exemplo, com a lesma. No nosso corpo, né? A gente precisa manter um equilíbrio desse sal. Então, a gente precisa desses sais para poder viver, porque eles fazem parte das atividades metabólicas que a gente realiza. Antes de eu continuar, bom dia, Luiz, e bom dia, Maria Clara, que entraram agora, né? Bom dia a todos. E aí, no nosso corpo, a gente precisa de quantidade de sal, só que a gente também precisa de água.
Só que a gente precisa de um equilíbrio entre os dois. Não pode nem ter um demais, nem ter o outro, né? Tem que estar num equilíbrio. E quem faz esse equilíbrio é esse processo de osmorregulação. E essa água se movimenta do nosso corpo, né? Para manter isso equilibrado por meio da osmose. Então, no caso, a gente falou sobre isso na aula passada, né? Na página 380, tem lá o desenho que eu expliquei para vocês. Quando a gente tem um meio que tem, por exemplo, o primeiro tubinho aí com água, né? O primeiro cilindro com água, tem a mesma quantidade de água nos dois lados, só que de um lado você tem muito mais soluto, né? Do que água, do que do outro lado. Então, essa água vai do meio que está menos concentrado para o meio que está mais, para poder equilibrar a quantidade de água e sal. Então, agora, para a quantidade de sal, por exemplo, de soluto que tem a mesma quantidade de água, fica equilibrado. E aí a gente dá esses nomes, né? De quando a solução está equilibrada, a gente chama de isotônica. Quando a solução está desequilibrada, quando tem mais soluto do que água, a gente chama de hipotônica, e quando é o contrário, de hipertônica. Beleza. Então, esse é o processo de osmorregulação, é isso que ele faz, e a osmose é esse movimento da água de dentro das... não de dentro para fora, né? Mas, enfim, do meio que está menos concentrado para o meio que está mais concentrado de soluto. Esse é o movimento que a água faz e é chamado de osmose. Beleza. Seguindo agora o slide não quer passar. Estou passando vergonha na internet. Aí, eu vou pedir... Acho que eu até comentei também... essa parte que eu vou falar. Aí, agora, na 383, que foi a página que eu pedi para vocês estarem, a gente... Toda essa introdução que eles fazem, né, da questão da osmorregulação e da osmose, é para quê? Então, beleza, dentro das nossas células, né, nos nossos tecidos, está acontecendo esse processo de osmose. Isso é o tempo todo, né? Isso é uma coisa que não para de acontecer. Além disso, então, isso está regulando, está mexendo aí com a água, né? A água está indo de um lado para o outro, beleza. Esses sais em excesso, quando tem, né, no nosso organismo, a gente também precisa liberar. E não só eles, mas eles e outras substâncias que a gente precisa liberar, elas são chamadas de excreções. Tudo que a gente excreta do nosso corpo são substâncias que a gente não necessita mais, já não tem mais nenhum benefício para a gente precisa eliminar do nosso corpo, porque o que a gente não precisa acaba virando tóxico para a gente, né? Se está dentro do nosso corpo, a gente precisa eliminar até para dar espaço para que outros nutrientes sejam, enfim, substituam o espaço dessas substâncias que precisam ser eliminadas. Beleza. Aí, pensando nisso, a gente tem aqui assim, ó. O processo de metabolismo, que a gente fala bastante, né, de atividades metabólicas, enfim, esse metabolismo, essas atividades metabólicas são reações químicas que estão acontecendo dentro do nosso corpo o tempo todo, dentro das nossas células, dentro dos nos nossos tecidos, isso está acontecendo o tempo todo. E esse metabolismo, essas atividades metabólicas, é por causa delas, na verdade, né, que acontece todo o funcionamento do nosso organismo. Então, acontecem várias reações, cada uma com a sua função, e que mantém o nosso corpo funcionando aí perfeitamente. Então, todos os sistemas que a gente está vendo, né, ao longo do ano agora, tudo isso acontece começa num ponto, né? E aonde começa é dentro das células, levando em consideração que existem diversos tipos de células, diversos tipos de reações químicas. Enquanto esse processo está acontecendo, né, a gente já viu que as células estão lá, espalhadas no nosso corpo, e pelo nosso corpo também tem vários vasos sanguíneos. O Guilherme falou que vai entrar. O Cardoso falou que vai entrar. Olha. Ué, mas tá bom, ainda não apareceu aqui pra mim. O da Luísa e da Maria Clara apareceu. Esperar. Ele falou que vai entrar. Eu pensei que ele já tá tentando entrar. Ele tá avisando que vai entrar, é isso?
Ele quer fazer uma entrada triunfal aqui na sala. Vou esperar, né? Até agora não apareceu ainda, vamos ver. Falta só ele? Ah, e a Duda. Né? É isso. Então, tá. Beleza, então durante esse processo aí, né, enquanto esse metabolismo está acontecendo, as células vão absorvendo diferentes tipos de nutrientes, nutrientes esses que vêm da nossa alimentação, também absorve o oxigênio, que vem do processo de respiração, enfim. E aí, o que a gente já tinha falado antes, né, da osmorregulação, ela vai ajudar a manter esse equilíbrio de sais e água, e também vai ajudar esse processo de excreção, de eliminar essas substâncias que já não são mais necessárias. Porque, por exemplo, tudo que a gente precisa, tudo que a gente ingere, né, coloca para dentro do nosso corpo, é nutriente, serve como combustível para que as nossas células funcionem. Depois que elas já usaram tudo que elas precisavam, agora ele está entrando. Ele faz o anúncio 5 minutos antes. Bom dia, Guilherme. Não tá me ouvindo aí. Bom dia. Tá aqui. Bom dia, Guilherme. Oi, pro. Desculpa entrar tarde. Pois é, né? Nem Não, falo acordei nada atrasado. com vocês. Não, hoje eu não vou falar nada porque um monte de gente chegou atrasada. Isso que dá. Da primeira aula é sempre assim. Primeiro que vocês estão todos eu não mortos, cheguei né? totalmente atrasada. Eu também. Não, eu tô brincando, gente. Mas é que é ruim, porque, por exemplo, eu abro a aula às 9, eu fico esperando, né? Até todo mundo entrar. Aí tem que ficar aqui. Parece que demora muito. Bom, para quem entrou também nem tinha falado, gente, a gente está no livro 6 ainda, que é aquele que é junto com o livro 5, página 383. Tá, beleza. Então, a osmorregulação vai ajudar a manter esse equilíbrio de... Não era isso que eu estava falando. Já me perdi, gente. Mas, enfim, ó. A osmorregulação, além de manter, né, esse equilíbrio de água e sal, tudo que não é mais nutriente, o corpo já não precisa mais, já não serve, não tem mais serventia para ele, precisa ser eliminado. E essas substâncias, quando elas ficam no nosso corpo sem utilidade, elas se tornam tóxicas, né? Então a gente precisa eliminar. Por isso a gente fala eliminação, que também elimina substâncias tóxicas. Não é que a gente ingeriu coisa tóxica, apesar das vezes a gente ingerir, tá? Principalmente esse monte de alimentos cheio de agrotóxicos que a gente come, o próprio nome já diz. Mas, independente do que a gente se alimente, essas substâncias que já não têm mais serventia para a gente acabam se tornando tóxicas dentro do nosso corpo. E aí a gente precisa eliminar, porque senão a gente pode ficar, enfim, podem acontecer vários problemas decorrentes da retenção dessas substâncias no nosso corpo. E aí mais para frente vocês vão entender quais são. Provavelmente vocês já, enfim, até conhecem. Essas excretas, né, que a gente chama, essas substâncias que precisam ser excretadas, a gente chama de excretas. E essas excretas, então, elas são resíduo de tudo que é liberado dessas reações. Então, não utilizou o que sobrou, né? É a sobra dessas reações, vira excreta, precisa ser eliminada. Deixa eu colocar para trás. Esses resíduos, né, essas excretas, a gente pode eliminar de 3 formas. E existem diferentes tipos de excretas, tá? A gente pode eliminar as excretas, por exemplo, pelo sistema respiratório. Quando tudo que a gente coloca no nosso... É só vocês pensarem, tudo que a gente coloca no nosso corpo, a gente precisa... tudo que entra, sai. Vamos pensar assim. Então, por exemplo, a gente respira o ar. A gente não fica só com o ar para dentro. A gente não devolve depois, porque a gente não respira, né? Não inspira, expira. Então, a gente coloca ar para dentro, depois devolve o ar para fora de novo. A gente não fica cheio de ar, senão a gente vai virar um balão e explodir. Então, a gente precisa devolver esse ar que a gente usa o que a gente precisa, o restante a gente devolve. Por isso que a gente usa o oxigênio, devolve o gás carbônico.
Por isso que a gente come e depois a gente precisa evacuar, porque aquilo já não, o que a gente evacua não serve mais pra gente. Por isso que a gente bebe, enfim, toma líquidos e tudo mais, e depois precisa ir lá fazer xixi, porque isso precisa ser eliminado. Tudo que entra, tudo que não é mais útil pra gente precisa sair. Então, a gente elimina pelo sistema respiratório, quando a gente expira o gás carbônico, pelo sistema urinário, que é o que a gente vai ver agora, que é a urina da gente, que não é só os líquidos que a gente bebe, também são esses resíduos dessas reações químicas que estão dentro das células, eles vão parar lá na nossa urina também. E pelo suor. Inclusive, o suor e o xixi, ó, é que vocês não estão me vendo, né? Que pena, porque eu tô fazendo um negocinho com os dedos. O suor e o xixi, eles são assim. Eu tô vendo. Eles são assim, ó. Eles têm basicamente a mesma composição. Os dois são compostos. Eu vou falar mais disso mais pra frente, né? Mas já tô adiantando. Eles são compostos basicamente de água, principalmente, né? Por isso que nosso xixi, o nosso suor é líquido. Mas, além dessa água, tem ácido úrico, que eu vou falar também o que é, tem ureia. Então, a composição do xixi e do suor é bem semelhante. Por isso, inclusive, que os dois não têm um cheiro muito agradável. Porque todo mundo aqui já sentiu cheiro de xixi e cheiro de suor, né? E não é lá o melhor cheiro do mundo, né? Oi. Eu não vou falar em voz alta, não. Eu vou escrever. Ué? Você vai escrever pra todo mundo ou só pra mim? Pra todo mundo. Ué, Camila, então fala, ué. Não, porque se ela escrever não aparece no Pelo chat, menos não a aparece na mensagem um dia ela gravação. some. Ah, entendi. Então, mas Ô, eu pô. acho que quando eu gravo a tela, a gente grava tudo que tá na minha tela. Acho que quando eu abro o chat também aparece, viu? Não grava, não. Esses dias Não? a Camila comentou não sei o que, então a aula, a professora, ó, e é sorte que não aparece na gravação. Ah, não sabia. É que eu não costumo ficar assistindo depois das aulas, né, gente? Porque não dá. Ô, professora, Fala. esse cheiro daquelas pessoas que tem infecção de urina, sabe? Uhum. Aí, tipo, mija em algum lugar e a gente passa perto. É mó fedido, né? É muito fedido, Guilherme. Mija em algum lugar, a gente passa perto. Onde é que você tá andando, Guilherme? Não, é porque, tipo assim, vai, um exemplo. A Tô pessoa. brincando, tô brincando. Mas Não, é que foi estranho, vai. Você falou, Não. mija em algum lugar, a gente passa perto. Eu falei, ué. Não, é que assim, perto da minha casa aqui não tem nenhum lugar assim. Só que, tipo, uma vez eu fui num prédio e aí lá não tem banheiro embaixo, é só na casa das pessoas, assim. E Aí lá o tem uma pessoal. quadra. Aí o pessoal Ah, mija na área dos cachorros. o pessoal barra os homens, né? Porque eu tenho certeza que as meninas não ficam mijando lá. Também tem. Que porquice. E é fedido mesmo, gente. Pro, ela comentou. Eu tô abrindo agora. Ai, Camila! O que tem a É ver? uma estranha professora. Oxe, mas o que você tem a ver? Não, eu pensei que ela fosse contar uma história de sei lá, de suor. Ah, Camila, a gente falou Ah, tá. Com essa história de suor. porque tava suado, é isso? Ah, entendi a história que o Renan abraçou a Jennifer na educação física com suor. Ah, Guilherme! Guilherme é muito desgraça. Vai ficar agora. Não é que a mulher. Chega. Eu vou botar vocês no mudo, ó. Botei o Guilherme e a Camila no mudo. Deixa eles falar. Bom, continuando. Pode tirar, gente, do mudo. Só não fala mais dessa história, por favor. Obrigada. Mas dá um nojinho. Cancela. Enfim, o nosso suor tem bastante semelhança com o nosso xixi. E isso que o Guilherme falou realmente. Mas quando eu for falar mais pra frente um pouquinho ainda, eu vou falar sobre os problemas que podem acontecer no nosso sistema urinário. Um deles é a infecção de urina e realmente deixa o nosso xixi com um cheirinho agradável. E quem não teve ainda, dá graças a Deus, porque é horrível, mas é muito comum de ter e também não é impossível de tratar. É coisa relativamente tranquila.
Não sei se vocês já tiveram. Espero que não, que vocês são novos para ter infecção de Ô, urina. Pro, é tipo Mas também é comum. em Fala. festas, assim, que você vai no banheiro e tá fedor, né? Ah, mas aí tá Eu nem fedor gosto porque de já festa. fez xixi Ah. 17 pessoas lá e Mas é mija Ou tudo vai xixi fora. rodando. É, o pessoal não sei, não sabe sentar para fazer um xixi, não sei qual que é a dificuldade. Ou então não sabe dar descarga, né? Apesar de que em lugares Nossa, públicos é melhor não Júlia. sentar mesmo. Não, mas eles não sabem dar descarga. É, enfim, as pessoas são porcas. É, tá rolando. Ó, eu tô de olho em vocês, tá, Camila? Atenta, eu vou coisar o chat, viu? É, você também, viu, Júlia? Olha lá a cara de cínica dela. Eu tô de olho em vocês. Bom, enfim. Aí, beleza. Continuando aqui. Deixa eu tentar pular aqui o slide. Aqui, ó. Beleza. Então, tá. Aí, essas excretas nitrogenadas que tá aí no livro de vocês, o que são elas? O que são excretas nitrogenadas? Então, excretas a gente já entendeu o que é, né? É todo resíduo que a gente precisa eliminar, certo? Os resíduos das reações químicas que acontecem nas nossas células, beleza. Por que tem nitrogenadas no nome? Ao longo do nosso dia e tal, o nitrogênio, ele está presente em várias partes, em vários lugares. Ele está presente no ar, por exemplo. Não sei se vocês lembram dessa aula, isso é matéria de sexto ano. Qual é o ar que é mais abundante na atmosfera? Alguém lembra? Nitrogênio. Agora ficou fácil, né? Porque eu tô falando dele, mas é o nitrogênio. Nitrogênio é o que Eu esqueci a palavra que é nitrogênio, não é célula. Como assim? Ele é um gás, né? O nitrogênio ele é um gás. Prof, qual que é o gás mais inteligente? O nitrogênio. Mas aí também pode ser o oxigênio. Estamos engraçadinhos hoje. Ele pensou essa agora, ele pensou essa agora. O nitrogênio, gente, ele está presente em vários lugares. Na atmosfera, nos alimentos que a gente come, principalmente nos alimentos que vêm da terra, que tem raízes, né? Então, vegetais, que a gente se alimenta. Só que a mandioca. Só que a gente não utiliza o nitrogênio. Ele não é assim. A gente não precisa desse gás, desse composto nas nossas atividades, para o nosso metabolismo. Então, a gente pode eliminar isso, porque não é útil para a gente. Então, o que acontece? Essas excretas nitrogenadas são essas excretas que são ricas, né, em nitrogênio, já que o nitrogênio não é útil para nós. A gente acaba consumindo ele porque a gente não tem como a gente filtrar o nosso nariz o ar que vai entrar, né? Tipo, não, só entra oxigênio, nitrogênio não dá. A gente quando respira tudo, senão ninguém nunca ia sentir o cheiro do fundo de ninguém, porque eu ia falar, não quero sentir esse cheiro, quero só respirar um ar sem esse fedor. E isso não acontece, eu tenho que respirar tudo. Beleza. Então a gente respira o nitrogênio, o nitrogênio está aí em alguns vegetais que a gente se alimenta também, não só em vegetais, mas até em animais, porque os animais que a gente come se alimentam desses vegetais também, né? A vaca, enfim. E aí a gente precisa eliminar. E aqui eu coloquei o que eu já tinha falado, né? Que essas excretas em grande quantidade, elas podem ser tóxicas, principalmente essas excretas nitrogenadas, já que a gente não precisa de nitrogênio. Então, se isso já nem é útil para a gente, imagina isso em muita quantidade. Não é nada legal. Ai, tem que ficar de olho aqui na aula, gente, pelo amor de Deus. Beleza. Nós, animais, e quando eu digo animais, eu estou falando desde as águas vivas lá, falando desde as esponjas do mar até, enfim, a baleia, falando de todo mundo, tá? Todos os tipos de animais, os insetos, todo mundo. Então, todos os tipos de animais, eles produzem três tipos de excreta.
tá? Essas excretas, e quando eu falo que não é que cada um produz um tipo, é que todo mundo tem tudo isso no corpo, e aí a gente elimina isso de acordo com a nossa necessidade. Então, a amônia, a ureia e o ácido úrico. Quem aqui já fez exame de urina, provavelmente já deve ter ouvido falar algum desses 3 nomes. Ou não, né? Não sei se vocês deram muito pequenos também o exame, mas... Eu nunca fiz. Eu nunca ouvi falar desse nome, não. É que minha mãe que fica lá conversando com o médico. Então. Mas depois, se vocês, sei lá, tiverem algum exame de urina de vocês aí em casa, o resultado, assim, do exame, Eu nunca sabe? fiz. Você nunca fez exame de urina, Gui? Não. Em algum momento da sua vida você vai precisar fazer. O exame de urina a gente não faz nem sempre, não é só quando a gente tá, tipo, com algum problema. É bom para fazer um check-up também, para ver se tá tudo bem, sabe? Ontem eu falei Eventualmente. Ontem eu falei com a minha cunhada, ela falou que tinha que fazer um check-up, tipo, uma vez ao mês, assim, aí ver tudo. Uma vez no ano. Uma vez no ano. Falei Uma vez no mês, pelo amor de Deus, já vivi no hospital. Não, eu falei errado. Haja convênio. Uma vez por ano, mas precisa mesmo. Mesmo que você seja super saudável, não custa nada. Tem coisas que a gente acaba não percebendo no nosso corpo. E aí, por meio desses exames, a gente consegue detectar. E o exame de sangue é um desses exames que a gente precisa fazer. E aí, nós, animais, a gente elimina, então, faz 3 tipos de excreta. A amônia, a ureia e o ácido úrico. A amônia é a excreta, né? Que é vamos supor, a menos trabalhada. Ela é a mais rústica, assim. Ela é muito tóxica, porque ela está ainda muito rica, muito concentrada em nitrogênio. Então, ela passou uma ambulância aqui, gente, que eu pensei que fosse entrar dentro da minha casa. Então, a amônia ela é muito tóxica, porque ela ainda é muito concentrada em nitrogênio. E aí, para os animais conseguirem eliminar esse tipo de excreta, eles precisam de muita água. Por isso que esse tipo de excreta geralmente acontece em animais que vivem no meio aquático, principalmente os invertebrados, que foi, por exemplo, as esponjas que eu falei, água-viva, estrela do mar, polvo, lula, enfim, esse tipo de animal. E os peixes que são ossos. Não sei se vocês lembram no ano passado que a gente aprendeu um pouquinho sobre peixes ossos e peixes cartilaginosos, que apesar de ser tudo peixe, eles possuem algumas diferenças, né? E aqui também tem uma delas. Então, os peixes ossos, eles excretam amônia. Peixe cartilaginoso vai excretar ureia. A ureia é uma amônia, só que é uma amônia transformada. Ou seja, agora ela está menos concentrada em nitrogênio. Ela é um pouco menos tóxica do que a amônia. A gente consegue armazenar a ureia durante uma quantidade de tempo no nosso corpo. A amônia não. Por isso que acontece geralmente... Nossa, não tá a Camila, que ela levantou e tá gritando. A amônia, como ela é muito concentrada em nitrogênio, tóxica, se acontece em animais que são aquáticos, o animal que está aquático não está no meio da água o tempo todo. Não tem água passando no meio do corpo dele o tempo todo. Tem, né? A água entra pela boca, as brânquias, tal, vai eliminando. Então, isso é um ciclo. A água não para de passar no meio do corpo do animal. Então, vai ajudando essa amônia a ser eliminada o tempo todo também. Como essa ureia, como ela é menos tóxica, ela consegue ser armazenada por um tempo no corpo ainda. E aí ela vai acontecer em animais que são mamíferos, anfíbios, né? Então, rã, sapo, e em peixes cartilaginosos. Aí, pensando em mamíferos, é só pensar, esse armazenamento, né? Ele vai acontecer no que a gente chama de bexiga, né? Quando a gente fala, nossa, minha bexiga tá cheia, preciso fazer xixi. Quer dizer que a sua bexiga já não aguenta mais aquela quantidade de urina que se concentrou ali e que precisa ser eliminado. E se você não vai no banheiro com determinada frequência, isso pode gerar problemas de saúde num futuro aí não muito distante. E por último,
tem o ácido úrico. O ácido úrico é o menos tóxico de todos, é o que passa por maior quantidade de transformações. Então, era amônia, virou ureia, e aí a ureia vira ácido úrico. Então, ele tem uma concentração muito baixa de nitrogênio, por isso que ele é menos tóxico, e ele não precisa, praticamente não precisa de água para ser eliminado. Então, ele é eliminado, essas excretas são eliminadas junto com as fezes. E aí acontece em insetos, aves e répteis. Não sei se vocês já repararam, com certeza já, como que é o cocô de pombo, por exemplo, ou de qualquer ave. Não é meio líquido? É porque Prof, o é cocô porque eles sai fazem junto com o xixi e cocô junto. Isso, exatamente. É tudo Aprendi junto. isso no YouTube. Gente, o YouTube ensinou alguma coisa de bom, parabéns. Vai Nossa, encerrar as a coisas aula, que eu vi gente. na pesquisa. Vamos lá, mas é cocô de legal, pombo? Vendo Você Sabia. Vamos entrar no mesmo link, tá, gente? Vou encerrar aqui. Tá. Peraí. Tchau. Bye. Nossa, tô virando um fantasma. Eu nem lembrava. Qual era a última coisa que eu tinha falado? Ah, tá, lembrei. A gente estava falando então do ácido úrico, que vocês estavam querendo zoar o Ian, que procurou lá xixi cocô da ave, mas na verdade eu acho que é a melhor pesquisa assim, que ele pode ter feito. Procurei, Entendeu? professora. Eu tava vendo um vídeo. Eu tô brincando. E a pessoa falou, eu sei, eu tô brincando. Curioso, como é que um pombo faz cocô? Mas é isso, assim, se vocês repararem, as aves, né, no geral, as fezes, a gente fala que é tudo, a gente fala assim, o cocô de pombo, ele é líquido e tal. Por quê? Aquele cocô tem aquela... E tem doenças. Liquidez, nem todas. Do pombo sim, mas só se o pombo também estiver contaminado, né? Porque sai tudo junto. Então sai o restante da alimentação dele, que veio lá do sistema digestório, e saem as excretas nitrogenadas, né, os resíduos que veio do sistema urinário. Aí junta tudo e sai por um buraquinho só. E é aquele cocôzinho bonitinho que eles fazem em nossas cabeças, nas nossas roupas, nas nossos carros, Os pombos já evacuaram em mim 2 vezes, você acredita? Eu fiquei muito chateada. Eu passei até sabonete doente de filho. Professora, uma vez eu tava tirar os na micróbios. bicicleta, meu amigo parou. Ainda bem, eu nunca Sabe a pracinha da fui privada de pombo. A minha pracinha amiguinha da nem onde? pra, sei lá, coisar nos brinquedos. Não, foi em mim. Meu amigo tava sentado lá que a gente parou pra descansar. Aí ele mexendo no celular. Pombo cagou, bateu no boné dele, pingou no celular e no tênis. Ai, que nojo. Ainda bem que ela testou, pelo menos, né? Pelo menos pegou na cabeça. Já fizeram quando eu tava na escola ainda também. Ontem não. Tô loucão. Uma vez a minha avó, ela tem apresentação pela Viola, né? Aí, tipo assim, ela vai em vários shows, assim. Aí uma vez ela tava indo, não sei se era show ou ensaio, mas ela tava indo pra Viola, toda pronta. Aí um pombo defecou na cabeça dela. Defecou na cabeça dela. E ela tava com o chapéu assim, aí tipo, caiu no chapéu. Bom, tava de chapéu. Mas caiu no chapéu. Nunca comigo. No cabelo. Quando eu vejo um pombo na rua, eu atravesso a rua pra passar pelo outro lado. Odeio pombo. Eu não vejo nada contra pombo, só que eu não gosto. Eu também não gosto muito, não. Eu tenho mas dó eu deles, tadinho, na verdade. Não tenho dó nem nada. Eu não, eles são bichos livres. Mas tadinho, né, Eu gente? tenho medo. Olha, Guilherme, parabéns, Guilherme. Guilherme para presidente do IBAMA. Bom, mas eles não são presos, eles são livres. Eu também acho. O problema é que a gente deixa a cidade nojenta, por isso que os pombos são sujos também. Se a cidade fosse limpa, os pombos não seriam sujos, eles seriam limpos. Tô certo ou tô errada? Tá certa. Vai fazer um Tá certa, senhora. Alguém ia falar alguma coisa? Eu peguei trauma de pombo quando o pombo veio voando bem na minha cara. Aí eu fiquei com medo. Aí eu vejo um pombo, eu atravesso a rua. E se ele vir atrás, eu saio correndo. Ai, quando eu vejo um pombo que ele vai começar a voar, eu até prendo minha respiração.
Faz tanto tempo que eu não vejo pombo, que eu não saio na rua e não vejo pombo, que eu nem me lembro. Eu queria lembrar de uma história pra contar, mas eu já não lembro mais de nada. Eu só lembro da Professor, minha meu pai... Quando você sair de volta, eles vão te presentear, Maria Clara. Fica sossegada. Deus Vai me dar tudo livre, tá certo. repreendido. Vai crescer um vírus no cocôzinho dele. Professora, esses dias o meu pai me contou contou que ele tava voltando pra casa, né? Ele tava saindo do mercado, sei lá. E aí veio um pombo voando na cara dele, ele pegou na cabeça do pombo. Pegou nas asas do pombo, assim, jogou ele. Aí ele voltou a Nossa, voar. seu pai é bruto, meu Deus. Tadinho do Ai, pombo. deve ter sido mais engraçado, professora. Tacou o pombo na parede. Veio voando ele, pai, na cabeça do pombo. E eu, Gente, que judiação do pombo. Gente, eu tenho dó de pombo, porque eles, tadinho, Eu não. ai, eu não tenho dó, não. eles Tenho mereciam mais, eles mereciam Bro, mais. eu não tenho Bro, às vezes eu tenho dó Eles porque já tão às vezes mais aparece pegando uns a pra perninha eles. machucada. Quantidade de pombo. É, os pombos daqui, gente, ó, eles vivem num lugar tão sujo, não comem uma comida limpa, eles só comem deveria ser lixo, assim. sabe? Bro, São Ah, então os atropelados o tempo pombos de todo. Roma são mais limpos? Pombo de quê? Roma. É em Roma, né, que o pessoal vai lá tirar foto com os pombos, tudo vai com pão na mão Não, por que que os pombos de lá benzinho. você acha que é mais limpo? Não sei se o povo fica, tipo, É encostando Roma. aqui no Brasil, Ave Maria, o povo tá passando do lado da calçada, o povo já tá gritando, É aí que o lá, povo é nojento. chega lá só pra mostrar que tá lá, aí deixa os povos vir na cabeça, Não, nos gente, braços. mas ó, Não, Pro, mas tem alguma essas cidade aí, aves, não sei qual, mas tem alguma cidade que os pombos, tipo, sobe aqui, ó, em você e tal. Ai, Não, nossa, alguma ia dar cidade um não, Eu algum acho país. que tão em Roma, forte lá, dentro em algum E, lugar. tipo, Olha, eles são ó. bem branquinhos, eles não são todos sujos, eles são bem brancos, assim. Os que eu vejo é preto, assim, Gente, ó. cinza disso. Não vejo, não. A Os que eu questão vejo parece umas pedras. os pombos que vivem em cidades grandes, e aí, Ai, independente de qual cidade grande a gente esteja falando, eles correm o risco de ser animais que têm, né, que são mais, que são vetores de doenças, porque eles estão num lugar que é completamente poluído. Cidades grandes são lugares poluídos, não tem jeito. Então, os animais que vivem ali provavelmente vão estar contaminados, porque vivem num monte de sujeira. Eu, particularmente, não confio nem no pombo daqui de São Paulo, nem no pombo de Roma. Eu quero todo mundo bem longe de mim, assim, ó, de boa. Até porque Roma também é um lugar extremamente movimentado, onde passa um grande número de turistas. Então, assim, eu não confio que os bichinhos de lá são limpos, não. Na dúvida, eu fico longe de todo mundo, não é mesmo? Ninguém caga em mim. Então, tô de boa longe das pessoas. É, prof, é em Roma mesmo. Não, eu tô de boa. Eu não gosto de Os pombos de Só lá, que fala os que eles pombos não daqui. são Se for 100% um pombo limpos. de ouro, eu quero destruir. Gente, não tem como os pombos serem 100% Mas são mais limpos ainda que mais pombo de cidade. Acho que, assim, conforme, quanto mais poluída for a cidade, É, prof, lá no a sítio onde chance eu dos vou, pombos os pombos é serem... tudo bonitinho. Ah, não, então, mas é porque é interior, lugar é mesmo. Enfim, vocês entenderam a Mas relação, tem gente que é bonita né? por fora e podre por dentro, doente. É. Vai. Esse é o Essa caso do não. pombo. Ô, Maria... Meu Deus. Enfim, gente, vamos voltar ao que interessa, não é mesmo? Fala então, beleza, dos três. Amônia, ureia e ácido úrico. Todo mundo entendeu a diferença, né? A amônia é a mais tóxica e geralmente acontece... Geralmente não, né? E ela é excretada em forma de amônia pelos animais que vivem na água. A ureia é um pouco menos tóxica, então consegue ser armazenada por um tempo. E quem geralmente elimina são anfíbios e mamíferos e peixes cartilaginosos, né? Tubarão, por exemplo, raia. E o ácido úrico é a excreta que é menos tóxica, menos concentrada, e é eliminada junto com as fezes em insetos, répteis e aves. E répteis também tem um cocôzinho bem líquido, assim, se vocês forem reparar. É a mesma que réptil e ave, gente, ó, são quase irmãos. Beleza. Aí voltando para nós. Um é um dinossauro que voa e o outro é um dinossauro que rasteja. Exatamente. Inclusive, gente, os dinossauros, aves são bem próximas de dinossauros. Já ouviram falar disso, né? Já ouvi falar de pterodátilo. Eu vou mandar pra vocês um negócio lá no grupo. Prof, eu vou escutei mandar pra falando vocês. que o tiranossauro é primo da galinha, sei lá. Porque as Professora. galinhas, as aves, no geral, principalmente as galinhas, elas têm mesmo um parentesco grande com dinossauros.
Eu vou mandar para vocês um negócio que eu perdi horas lendo. Eu fui indo, quando eu fui ver. Eu vou mandar para vocês. Mas é tipo é do Twitter, assim, é só uns tweets rapidinho com umas imagens, não é tipo textão. É de boa, de boa. Prédio. É, uma Professora, eu Fala. vi um vídeo que existia um dinossauro do tamanho de uma galinha. Dodô. É, o Dodôzinho era pequenininho. Se fosse uma galinha antiga, pô. Uma galinha antiga. Uma galinhada. Galinhada Bom, pré-histórica. galinhada pré-histórica. Esse é um bom nome, hein? Galinhada pré-histórica. Sei lá, um bom nome para uma festa, por Eu sou exemplo. um sucesso. Festa de faculdade. Nossa! A faculdade. Galinhada pré-histórica. Venha Não. já. Não é faculdade. Eu falei festa de faculdade. Prof, que faculdade é essa que vai fazer a festa com o nome Galinhada Pré-Histórica? Ou o nome de um Pode ser restaurante. uma festa que junte o curso de veterinária com o curso de história, o curso de, sei lá, biologia junto com o curso de paleontologia, galinhada pré-histórica. Eu adorei esse nome, eu vou vender o nome dessa festa. 60% é meu. Pode deixar. Aí, voltando aqui, né, então, em sistema urinário, a gente tem, dentro do nosso corpício, o sistema urinário, que também é chamado, né, quando a gente fala sistema excretor, é porque faz parte, pela urina que a gente elimina as excretas, certo? Então, o sistema urinário, a função dele é manter o equilíbrio das concentrações dos líquidos, então, retira todo o excesso de água do nosso corpo, por mais que a gente precise de bastante água, né? A gente precisa de... Nosso corpo é 70% de água, ainda assim, tô aqui com... Nem dá pra ver, né? Bom, eu tô com... Como é que chama? O laserzinho aqui, mas nem tá aparecendo. Laser? Eu não tô vendo laser não, prof. Não tá, né? Tô vendo o seu mouse. Só aparece pra Eu não mim. tô vendo. Que droga. Não, eu tô vendo laser. Que às vezes quando você para o mouse aparece uma bola vermelha na tela. Em cima do seu mouse. Mas eu não tô vendo o mouse, mas... Eu só tô vendo o mouse. Acho que agora vai. Enfim, parar de ficar fazendo aqui que eu já tô viajando nas ideias. Então, o sistema urinário, ele vai... Agora foi. O sistema urinário, então, ele vai eliminar, equilibrar aí essas concentrações de água e sal que veio lá do processo de osmose. Então, o processo de osmose, ele faz esse controle. E aí, quem elimina o restante, né, quem ajuda a manter, de fato, esse equilíbrio, porque não adianta nada, por exemplo, o processo de osmose está acontecendo se essa água continua ficando acumulada lá. Isso precisa ser eliminado. Então, ele vai ajudar a equilibrar essas concentrações de água e sal, vai filtrar o sangue e eliminar tudo que for de resíduo das atividades celulares. Então, das atividades das reações químicas que acontecem dentro das nossas células, que geram as excretas nitrogenadas, tal. Tudo isso vai ser eliminado. Então, funções do sistema urinário. Equilibrar a concentração de água e sal dentro do nosso corpo, filtrar o sangue e eliminar resíduos. Isso é muito importante, gente. Tá em algum lugar aí no livro de vocês. E tá na página, quer ver, ó? Pula lá para a página 386 agora, tá? 386. Estamos aí. Essa parte da anatomia que a gente pulou aí, que é a anatomia comparada, eu parei porque ele tá falando da parte do sistema urinário de cada um. Não precisa. Então, a gente tem essas três funções principais do sistema urinário. E esse sistema ele é composto por os seguintes órgãos. Pensando em órgãos. A gente tem 2 rins, um de cada lado. A gente tem 2 uréteres, que são uns tubinhos que vão ligar o rim ao terceiro órgão, que é a bexiga urinária. E, por último, tem a uretra, que tem diferenças entre a uretra de pessoas com pênis e pessoas com vagina.
A diferença é que a uretra, em pessoas que têm vagina, é mais curta, em pessoas que têm pênis é mais longa, né? Porque o pênis é compridinho, então a uretra precisa ir de uma ponta até a outra. Como as vaginas são mais curtas, né? A uretra é menor também. E aí, eu não sei se a gente já falou disso, acho que não. Mas é justamente pela questão do tamanho da uretra que influencia bastante o fato de pessoas com vagina terem mais chances de ter infecção urinária do que pessoas com pênis. Porque até essa infecção, tipo assim, como a uretra é curta, para bactérias, enfim, entrar e passar pelo canal da uretra é muito mais fácil porque a uretra é curtinha. Como a uretra de quem tem pênis é maior, até a bactéria chegar lá na outra ponta, às vezes ela já foi eliminada por um xixi, já morreu, e aí não causa nenhum mal. Aí a gente tem aqui o conjunto, então, de todos esses resíduos que é eliminado pelo sistema urinário, a gente chama de urina. Aí a gente tem essa diferença porque, por exemplo, o suor, eu comentei que ele é bem parecido com a urina, mas suor é suor, urina é urina, porque eles, por mais que a composição seja semelhante, eles vêm de lugares diferentes, né? O suor vem das glândulas sudoríparas, que a gente vai ver mais para frente. E a urina vem do processo desse processo de filtração do sangue que acontece lá no rim, e aí é formada essa urina, esse líquido, que é rico, tem muita água, né? Porque a gente está eliminando o excesso de água no nosso corpo, e aí sai lá a urininha bonitinha, o nosso pipi house. Beleza. Vou lá aqui um slide. Os rins da gente, eles estão na parte dorsal do abdômen. Todo mundo entende o que é dorso? Não. Pensa assim, ó. Ventre é a parte da barriga, a parte da frente. Dorso é a parte de trás, as costas. Então, os rins, eles estão aqui, né, no meio das nossas costelas, embaixo do nosso diafragma. Todo mundo lembra do diafragma lá que tá embaixo do pulmão. Aí embaixo do diafragma tem o rim, só que ele tá mais para trás, assim. Se a gente divide o nosso corpo, por exemplo, na metade, ele tá mais para trás do que para frente. Então a gente fala que ele tá na parte dorsal, embaixo do diafragma. Eles têm cada um, em média, 10 centímetros, então não são grandes. 10 centímetros, se você tiver uma régua aí para ver, não é muito grandona. Uma régua. Aí a gente tem 2. E mesmo assim, esses 2 rins de apenas 10 centímetros são responsáveis. Esse é o tamanho de um rim. Eles são responsáveis por filtrar todo o sangue do nosso corpo o tempo todo. Eles filtram, tipo... Parece um feijão. Parece um feijãozinho, sim. Eles são responsáveis por filtrar aí... Estranho. Centenas de litros de sangue por dia. Que mais? É onde ocorre a filtração. Não são eles os responsáveis pela filtração, mas o processo de filtração do sangue acontece dentro dos rins. E lembra quando a gente viu lá em sistema circulatório que tinha as veias e as artérias e tudo mais? Olha elas aqui mais uma vez, para vocês verem que os sistemas estão todos interligados, né? Então, o sangue, ele vai chegar nos rins pela artéria renal, que é onde está o sangue rico em oxigênio, que passa pelas artérias, e vai retornar para o corpo pela veia renal. Esse de retornar para o corpo, ele vai voltar, que depois precisa ser eliminado. Vamos passar para cá. Aí a gente tem aqui as imagens dos feijõezinhos, também conhecidos como rins. Parece um fone de ouvido essa segunda imagem também. Né? E aí esse caninho aqui, ó, que tá ligando os 2 rins, esses são os uréteres. São esses tubinhos que enfim, são responsáveis por levar, depois que a urina tá pronta, né? Ela é produzida aqui, e aí ela é levada aqui para baixo pelos uréteres, até chegar na bexiga. Deixa eu passar para o próximo slide aí. Aí aqui, ó.
Em cada rim, gente, aí na imagem de vocês, está na página 387, essa parte que eu vou falar agora. Em cada rim da gente, tem mais de 1 milhão de néfrons. O que são néfrons? Tá vendo que a imagem tá até tá um zoom assim, ó? Tem o rim, né? E aí ele tá dando um zoom numa parte do rim, não tá? Esse zoom é esse néfron, porque eles são bem pequenininhos, eles são bem chiquititos. Por isso que eles têm tanta quantidade, tá, gente? Pensar que tem 1 milhão de néfrons num negocinho que tem 10 centímetros só, é muita coisa. E aí, são esses néfrons bem pequenininhos que realmente são os responsáveis por filtrar o sangue. Por isso que a filtração do sangue, ela acontece dentro do rim, mas não é o rim que faz a filtração, é uma parte do rim que a gente chama de néfron. Tá? Esses néfrons, então, são formados por esses tubinhos finos aqui, que são todos esses que tá aqui, ó, na imagem, tanto na imagem de você, acho que na minha tá até melhor para ver. Aqui no slide, ó, tá vendo esses montes de tubinho roxo, azul e vermelho? Então, esses túbulos, né, são os vasinhos fininhos, e pelo glomérulo. Glomérulo é como se fosse um monte de vasinho capilar, assim, tudo junto, tudo emaranhado, assim, um grupo de capilares que fica envolvido por uma cápsula, como se fosse uma membrana, que a gente chama de cápsula renal. Tudo isso, gente, bem pequitito, tá? Tudo isso aqui inteiro é um néfron, essa imagem inteira. Então, vocês imaginam o tamanho desse negócio dentro do nosso corpo, é muito pequeno. Aí aqui, gente, ficar de olho aí na hora da aula, não vou me perder, falta 5 minutos. Vocês me avisam, tá? Quando der 10h20, por favor, pra eu poder parar de falar. Porque a aula aqui tá falando que falta ainda 7 minutos e 40. Por causa da pressão, então o sangue corre no nosso corpo com uma pressão, certo? Que a gente já viu que é a pressão sanguínea, que é aquela quando a gente coloca o dedo no nosso pulso, por exemplo, a gente consegue sentir, porque é a pressão que o sangue está fazendo para percorrer todo o nosso corpo. Quando ele chega, né, ele passa lá no glomérulo, ele entra dentro do rim e passa pelo glomérulo, ele atravessa essa cápsula, né? Ele chega lá na cápsula, e aí, a partir do momento que esse sangue passou pelo glomérulo, a gente chama ele de filtrado glomerular. Eu sinto muito de verdade, gente, pelos nomes que as pessoas inventaram, porque eu sei que não é fácil. Mas, infelizmente, é isso. Tudo isso tá aí no livro de vocês, tá? Tá na 387 ainda. Então, esse filtrado glomerular nada mais é do que esse plasma, esse sangue que passou, que conseguiu atravessar a cápsula renal. Aí, ali, vai acontecer essa filtração, papapá. Depois que acontece essa filtração, né, o que ainda é útil para o nosso corpo é reabsorvido. Então, todas essas substâncias que estão dentro do nosso sangue, né, que agora a gente está chamando de de filtrado glomerular, então, que tem de sais, ureia, glicose, né, que vem lá da nossa alimentação, tudo isso pode ser reabsorvido pelo nosso corpo. Né? Então, vai passar de novo por todo o nosso corpo. Isso não para de acontecer, tá? Esse processo de filtração do sangue acontece o tempo inteiro. O que não é reabsorvido, a gente elimina. Tudo isso acontecendo lá no néfron. Depois que percorre todo o néfron lá, mesmo ele sendo pequenininho, percorreu tudo, grande parte absorvida, que não é absorvido, vai ser eliminado. E ele vai ser eliminado em forma de urina. E aí isso vai começar a se juntando, todo esse líquido, né, que não está sendo mais aproveitado, ele vai se juntando, e é eliminado. Esse conjunto de filtrado a gente chama de urina. Chegamos aqui. Eu queria chegar nesse slide, porque eu coloquei um rim que se mexe. Não sei se vai dar para vocês verem. Travou o slide? Sim. Agora foi. Agora carregou, mas não tá mexendo, não. Ah, tá. Tá mexendo sim, pra mim. Ele tá rodando, mas tá travando. Meu, deu um delete. Ele ficou de perfil Tá dando um delay. agora.
Ficou paradinho de lado. Eu achei o máximo essa tecnologia. Fofinho. E aí é isso, então. Essa urina, ela vai ser composta por tudo aquilo que a gente não vai utilizar, que nada mais é do que as excretas nitrogenadas, tá? Então, e por água, né, principalmente. Então, ela é composta de água e de ureia, porque a nossa amônia, né, virou ureia. Nem tudo a gente consegue transformar em amônia, porque tem um gasto de energia para conseguir fazer isso. Aí a gente elimina, então, a ureia, a amônia, ácido úrico, sal mineral, enfim. Tudo isso vai ser eliminado, mas a água, principalmente em grande quantidade, por isso que nosso xixi é líquido. Então, a gente ia fazer uns xixis em forma de, tipo, parecendo um cocô, ia ser umas pedricas. Até para isso passar pela nossa uretra, né? Porque a nossa uretra é fininha. Se fosse sólida, a gente ia morrer de dor. O nosso corpo, ele produz, em média, 1,5 litro de xixi por dia. De urina, 10 e né? 20. 10 e 20, parei de falar. Gente, então amanhã eu continuo. E aí amanhã eu passo o que tiver de atividades. Não vou passar nada hoje. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Pronto. O vídeo lá